Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de outubro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Obra essa psicografada pela senhora Ivone, e o Espírito é o nosso Camilo. Vamos então fazer nossa prece de gratidão, que será feito pelo nosso amigo Luiz, e logo depois a nossa querida amiga Carlinha irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Então, pensamento voltado para Jesus, queremos agradecer mais uma oportunidade de estudo dessa obra que nos esclarece, nos aviva a memória, nos leva a pensar sobre o presente, o passado e o futuro. Possamos estar junto a Ti, Senhor, os amigos espirituais possam nos amparar e nos conduzir. Graças a Ti damos mais uma vez. Amém. Estamos no setor de reencarnação, né? Já conhecendo ali os detalhes, e o irmão Celestino explicou para eles que nenhum deles seriam obrigados a reencarnar ou voltar de qualquer forma, tirando aqueles que estivessem no manicômio. Mas enquanto eles ficassem ali, eles não iriam, ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual enquanto se encontrar nesse estado. Ou seja, ele pode ficar lá na erraticidade, no hospital? Pode. Vai aprender? Vai melhorar? Não, a condição dele não permite. E aí o Camilo, muito cheio da razão e dos direitos, ele pergunta se isso está certo, né? É isso a justiça divina? Nós já somos aqui tão sofridos, cheios de infelicidades, e aí vamos ficar ainda mais infelizes ainda? E aí, irmão Celestino diz para ele que as leis são imutáveis e que se eles estão sofrendo é por causa de quem? E aí o irmão Celestino fala seriamente com eles, com educação, mas fala que para eles a lei está feita. Então, tem amor, tem misericórdia, mas tem a lei que eles não vão pagar até o último centil. E aí ele fica calado, contrafeito, e já começam a ver os primeiros ensaios. E achei interessante que ele fala assim: o desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Quando vos sentistes tristes e diante de novidade, trabalhai, porque ele informa para ele que onde estiverem, eles vão ser tutelados ainda de toda uma equipe. E aí nós estamos bem nessa parte ainda. Então vamos lá, 16 anos de prisão, de lágrimas, de dores cruciantes e inenarráveis em sua verdadeira expressão. Atordoado, já desambientado da minha própria terra natal, assaltou-me incoercível e irreprimível receio de perlustrar, de percorrer sozinho as tão conhecidas e saudosas ruas de Lisboa, do Porto, de Coimbra, que eu tanto amara. Senti-me constrangido e triste, verificando-me de posse da liberdade. Nossos amigos retiraram-se de nossa visão, refugiando-se em invisibilidade inatingível pelas nossas capacidades, e deixaram-nos entregues a nós mesmos, não obstante não nos terem de todo abandonado. Profundas modificações, de certo, o longo estágio de sofrimento no invisível havia cavado em meu interior, porque me reconheci tímido e apavorado, face a face, outra vez, com aquela sociedade a quem eu amara e desprezara ao mesmo tempo, porque ele cometeu suicídio. Que eu fustigara, chicoteava em iras incontidas ao lhe deparar as mazelas, para em outra vez exaltar, em comovidas páginas extravasadas do coração, ferido sempre por bem dramáticas razões. Lembrei-me de que, a diversas etapas, constituíram minha existência, a que o desespero acabou por destruir, a qual, se não primou pelas virtudes que não demonstrei possuir,
ao menos se impôs pelo padrão de infortúnios que arrastou. Despertada a subconsciência, tão carinhosamente embalada e adormecida pela terapêutica do Instituto Maria de Nazaré, ante o retorno ao teatro do pretérito, o drama que vivi desenrolou-se às minhas lembranças, com o mesmo acre, com o mesmo amargo sabor de antanho que é nos tempos passados, alvoroçando-me as entranhas anímicas com as agruras, as asperezas e tribulações outrora suportadas. Lembrei-me dos que amei, dos que me amaram, ou pelo menos dos que tinham o dever de me amar, e tive medo de buscá-los. Interessante que essa lição lá do setor da reencarnação, porque eles já estão 16 anos lá no hospital, né? Tá tudo bem, meio que adormecido, como ele disse, e agora despertou, revivendo, ele está sentindo tudo que ele viveu, aquelas paixões, o medo, tudo. Tem aquele dito que não é visto, não é lembrado, né? Eles estão há 16 anos longe, então cai um pouco no esquecimento. Voltou, vai reviver tudo. As desilusões sofridas por Jerônimo Silveira encontravam-se ainda muito vivas em minhas recordações para que imprudentemente me arrojasse a provocá-las para mim. Visitando, sem muito ponderar, o velho lar, os amigos, a parentela de quem eu apenas tivera fugidias, ou seja, rápidas notícias, por jamais dela receber demonstrações saudosas por meio de bons votos que me dirigissem no fervor de uma prece. Gente, o povo nem orava por ele. Ele nunca sentiu. Será que ele era gentil, né? Por isso que Jesus diz, angariais a mim. E aí, quando ele lembra que o Jerônimo foi e viu todas aquelas coisas horrorosas que aconteceram com a família dele, aí ele diz, eu que não vou me arrojar a querer ver os parentes que nem sequer oram por mim, não vou arrastar para essas demonstrações, não. Diz então Camilo, vali-me então da afeição de Belarmino, a quem eu conhecera nos dias de desgraça, suplicando-lhe que me não abandonasse. Antes marchássemos juntos, nas idas e vindas que pretendêssemos, pois Mário lá se fora à cata de noticiário da esposa e dos filhos, nos quais jamais soubera no invisível, até aquela data. Qual era o Mário, gente? O Mário era o boêmio rico de Lisboa, amante da brasileira, de Olinda. É aquele que sente que já vai encarnar sem as mãos, Mário Sobral. O antigo professor de línguas deixara-se bordejar, vaguear por idênticas impressões. Conservava-se mudo e compenetrado, enquanto eu dava elasticidade ao pensamento, externando por todos os motivos. Eles estão juntos, né? E ele implicava que só com o professor. Era, exatamente. Voltei com ele ao antigo solar que eu vira nascer e vicejar, onde desfrutava o convívio amoroso da família, que tanto o prezara, e por cujas salas atapetadas o vulto de sua inconsolável mãe parecia ainda mover-se, alucinadamente, desde o momento em que o vira extinguindo-se com os pulsos seccionados. Já pensou a visão dessa mãe? Já não pertencia ao de Queiroz e Souza, a Quinta Formosa. Nem lá se encontrava a amorosa velhinha que ele agora, os remorsos porejando, saindo dos escaninhos da alma, buscava com aflição inconsolável por não lograr jamais notícias, quando todo o seu ser vibrava em ânsia de saudade. Viu o antigo professor de dialética chorar diante da lareira, posto de joelhos no local, justo onde outrora se conservava o balanço da velha senhora, rogando seu perdão pelo desgosto atroz infligido ao seu terno coração de mãe, a suplicar entre pranto aflitivo e comovedor sua presença saudosa,
ainda que por alguns instantes, a fim de que se amenizasse em seu peito a dor feraz da saudade que lhe estorcia na alma. É uma cena, você vê um filho morto, cometeu o suicídio, cortou os pulsos, sangue, deve ser uma dor, tadinha. Qual peregrino desolado procurou-a por toda parte onde supôs provável encontrá-la. A amorosa velhinha, porém, para quem vida, alegria e felicidade se resumiam nele, não era encontrada em parte alguma. Até que ideia desconcertante lhe apontou a derradeira possibilidade. Dirigiu-se ao jazigo da família, onde repousava as cinzas dos seus antepassados. Sua mãe, de certo, também lá estaria. E você observa que eles não sabem de nada, né? Os amigos espirituais, ninguém falou, olha, tá assim, não tem mais... Não, deixou eles irem fazer, porque 15 anos é muita coisa, né, gente? Com efeito, o nome adorado lá se encontrava, gravado na pedra tumular, ao lado do seu próprio nome. Belarmino ajoelhou-se, então, à beira do próprio túmulo e orou por sua mãe, desfeito em lágrimas. Então, ou seja, estava lá o nome dela? Sim. Entardecia quando, silenciosos, descemos a encosta alfombrada, né, cheio ali, chão de gramas, tá, gente? Do Campo Santo, que é o cemitério. Procurei, à medida das minhas possibilidades, levantar o ânimo do amigo querido e, enquanto vagávamos pelas ruas, observava, esforçando-me por parecer confiante e consolativo. Será fácil deduzir quanto ao destino de sua veneranda mãe, ó meu amigo. Não se achará, com certeza, enclausurada naquela gaiola de mármore e podridão, pulverizando-se com os últimos elementos materiais que ali se encerram, uma vez que nem tu lá te encontras. O senso indicará que, sendo nós ambos seres portadores de personalidade eterna, também ela o será, e que, como nós, se encontrará em local apropriado à sua existência extracorporal, mas nunca no poço tumular. Sim, eu já o havia pensado, Camilo. Porém, onde estará ela? Em que local do infinito invisível? E por que será que nunca mais, sendo eu imortal, pude encontrar minha mãe querida? Por que não a entrevi jamais, refletida nos possantes aparelhos de nossa enfermaria, em visita telepática? Vê-la-ei porventura algum dia? Perdão, Belarmino. Pareceu-me ouvir-te dizer que também a senhora tua respeitável mãe compartilhava das crenças materialistas que professaste? Como quererias, então, que vivesse a orar por ti, fazendo-se refletir na sensibilidade de um medidor de vibrações espiritualizadas? Para servir-me das explicações dos nossos caros amigos da colônia? Porque ele era materialista, né, o professor. A mãe também. Tu quer que a mãe ore como para ti? Porque aquelas imagens que chegavam nas telas eram de pessoas que estavam orando, né? Começa consolando, mas Depois ele é bem racional, né? Vamos lá. Indaguemos antes do seu paradeiro ao Dr. Canalejas ou ao nosso Roberto. Quanto a mim, não anteponho dúvidas à possibilidade de a reveres tu. Se tudo quanto nos tem envolvido, desde que penetramos o além-túmulo, impõe-se pela justeza da lógica, a mesma lógica conduzir-te-á a reveres tua mãe, mais tarde ou mais cedo. Sim, perguntemos ainda uma vez aos doutores Canaleiras. Quantas vezes já o fiz, esquivando-se ambos a respostas decisivas?
Mas onde os encontraremos agora? Não deixaram endereços. Esperemos, então, até encontrá-los. Sejamos pacientes, amigo de Queiroz e Souza. Em 16 anos de desgraças surpreendentes, creio que aprendi rudemente da sublime virtude denominada paciência. Todavia, Camilo, amigo, preferia não ter voltado a Portugal. Sinto-me intranquilo e triste. Porque quando você revê, né, você acaba acionando o passado, né? E aí, vocês iam querer, depois de 16 anos, voltar? E aí, Carlinha? Aí eu acho que eu ia ser igual o Jerônimo. Quero logo entrar aqui. Tu quer ver? Tu queria ver? Tu acha, Gabriel? 16 anos depois. Se eu não tivesse estudado, agora que eu estudei, eu estou com vocês que decidem, melhor aí. Mas a gente tem que entender que a pior dor é a dor de você criar uma expectativa. Então a gente sofre não pelo que viu, mas pela expectativa que criamos. Então, se for para vir e não tiver jeito, não crie expectativa, vá pronto. E lembre que você vai estar voltando para um planeta de provas e expiações. Então, a probabilidade de a gente encontrar dores será enorme, tá? Então, que a gente não crie uma expectativa que as pessoas vão estar chorando ainda por nós, morrendo de saudade, que a nossa foto ainda vai estar lá no canto. Talvez não aconteça nada disso, tá bom? Diz a tia, segura na mão de Deus. Segunda na mão de Deus, vai embora, né? Vai. Não obstante, sentíamos fadiga e queríamos descansar. Por que o cansaço físico? Não é físico, mas eles não têm corpo. Mas por que o cansaço deles? Pelo seu grau de evolução ainda, extremamente materializados ainda. Onde, porém, achar abrigo? O decoro, ou seja, a decência, né? O respeito ao domicílio alheio inibiam-nos buscar hospedagem em casas estranhas, né? E tem espíritos que adentram? Sim. Principalmente correndo de chuva. Porque eles ficam com medo, né? Tem muitos espíritos, gente. A probabilidade das pessoas desencarnarem e permanecerem aqui é muito grande. São raros os grupos que se preparam para a desencarnação. O povo que você conhece no dia a dia, eles se preparam para a desencarnação? Você vê eles falando de espiritualidade? Essa grande maioria, quando desencarna, vai ficar onde? Perambulando. Tia, qualquer um pode entrar? Entrar pode, se vai ficar é outra coisa. O problema não é entrar, o problema é permanecer. É as influências, que aí vai estar a nossa responsabilidade com os nossos pensamentos. Continuando. Quanto aos velhos amigos, não nos podendo perceber, tornavam-se ainda mais respeitáveis para nós, por não desejarmos participar de sua intimidade, como intrusos ou indiscretos. Habituados à disciplina confortativa do Instituto, éramos premidos pela saudade do suave aconchego que continuávamos a transitar pelas ruas da cidade. Incoercível, né, irreprimível tristeza anuviava-nos o coração, ao passo que o crepúsculo derramava nostalgia em derredor, avolumando as sombras e as impressões que nos chocavam. Belarmino aviltrou, ou seja, sugeriu nossa hospedagem em uma igreja, cuja nave, né, ali o templo, repleta de fiéis, convidava francamente a intrusão, né, a entrada. Repeli, no entanto, a sugestão, fiel à antiga incompatibilidade com os representantes do clero. Numerosos locais foram, em consequência, lembrados, mas tanto os indicávamos como imediatamente eram rejeitados. Vamos para a igreja? Não, igreja não quero, não tenho muita afinidade com o sacerdote. Não, lá também não. Imagina essa discussão. De súbito, como se a fraternal solicitude de Teócrito nos observasse pelos espelhos magnéticos, acompanhando nossos passos, como fizera Jerônimo, ideia salvadora iluminou-me a mente e bradei jubiloso. Fernando! Sim, Fernando de Lacerda, o protetor inesquecível,
cujos caridosos pensamentos de amor e de paz, diluídos em cintilações de preces, tantas vezes me visitaram no desconsolo apavorante do turgúrio, que é o abrigo de trevas, onde minha alma espiava a ousadia de se haver antecedido a determinação da justa lei. Você vê que ele recebeu uma Prece. Não, a ideia de Fernando, ele recebeu uma inspiração, uma intuição. E ele deduz de quem? De Teócrito, que está ali só observando o trabalho deles, né? Parece que eles estão só, mas não estão. Sim, Fernando, o coração boníssimo que continuava incansável e piedoso como ele só, a cativar-me com suas constantes visitas mentais, seus abraços amoráveis, convertido em radiações benfazejas de novas preces para as novas conquistas de dias melhores para o meu destino. Não ignorávamos o domicílio do velho amigo, tampouco a repartição onde exercia seu honesto trabalho, labor, tampouco o local onde se reunia de preferência para experimentações científicas e culturais, a que, ao lado de atenciosos companheiros, emprestava os melhores esforços, por já o haver-nos visitado quando da primeira vez que lográramos descer à terra. Para seu domicílio, pois, nos dirigimos, ali nos abrigando, discretos e humildes, ocupando cômodo acima do telhado, água furtada, entre aspas, que é o sótão, tá, gente? Que se diria apropriada pelo invisível para hóspede de nossa categoria, né? Não ficaram ali bisbilhotando a particularidade de ninguém, eles se recolheram ao sótão. A professora está olhando desesperada para mim. Vocês não têm esse tanto de espírito aí rodando, né, professora? Tem. E nos forrobodó é que tem mesmo. Então, nós não nos preocupamos aonde a gente vai, né? Mas devemos nos ocupar com isso e principalmente com a nossa casa mental, que aí é onde faz maior estrago. Alguns dias de permanência ao lado de Fernando e seus cômpares foram suficientes para me readaptar aos acontecimentos terrenos, reambientando-me na vida social. Não foi, todavia, sem sensíveis constrangimentos que eu fiz, sinceramente saudoso do convívio sereno e leal da sociedade invisível a que já me habituara. Largamente confidenciei-me com o precioso médio tão benquisto em nosso instituto. No suave abrigo oferecido pelas, entre aspas, águas furtadas, que é o sótão, reuni ideias e deliberei realizar um programa com vistas à efetivação das recomendações de Teócrito. Deveria, antes de tudo, voltar a esclarecer aos meus antigos amigos, colegas, editores e até aos adversários que o suicídio não lograra decepar minha vida, tampouco a inteligência e a ação. Escrevi, então, falando ao cérebro de Fernando, em colóquios, em uma conversa amistosa, colóquios amistosos, que muito me confortavam, e servindo-me de sua mão como de uma luva que calçasse a minha própria mão, longas cartas a amigos de outrora, que a morte me não fizera esquecer, duvidar. Noticiário sincero e verídico de minhas impressões, procurando identificar-me no estilo literário que me conhecia. Não comportava já, porém, vaidades o meu gesto. Pretendia antes preparar ambiente para mais amplas reportagens futuras. Meu intento era avisá-los, antes de mais nada, de que eu continuava vivo, bem vivo e pensante. Não obstante a tragédia inconcebível que o túmulo ocultara aos débeis olhos humanos. Meu desejo era revelar-me àquela mesma sociedade que me conhecera, rejubilá-la com as alvíceras, as agradáveis notícias de que, como eu, também
ela era imortal. Preveni-la, enfim, conscientemente, dos perigos existentes atrás das sombrias ciladas forjadas pelo monstro. Qual é o monstro? Suicídio. Mas, apesar da boa vontade de que me sentia possuído, da dedicação do generoso amigo que me emprestava inestimável concurso, passei pela decepção e a vergonha de ser repelido pela maioria daqueles mesmos a quem desejava servir, revelando-me individualidade pensante, inteligência viva, independente e normal, não obstante a invisibilidade do estado em que me achava. Sem o desejar, grandes desgostos atraí para o pobre Fernando, a quem antes eu quisera respeitado e honrado em virtude do magnífico dom que trazia, tal de transmitir facilmente o pensamento das almas defuntas. E foi ele alvo de críticas demasiado ardentes e injustas, insultos ingratos, remoques, ditos abusivos. Isso aqui que o Fernando sofreu, o nosso Chico sofreu. Então a ideia dele era trazer as novidades, informar o mundo espiritual. Alguém acreditou e ainda colocou o Fernando em situação dolorosa, que era o médium. Que essa passagem aqui lembra a passagem da parábola que Jesus conta do mal rico, que ele pede que Lázaro possa ir avisar a situação dele, Eles têm a Moisés, eles têm a profeta e não mudaram nada, não vai adiantar nada Lázaro ir lá. E a gente diz, mesmo nós espíritas que temos esse tanto de literatura, um tanto de informações, participamos de reuniões mediúnicas, ouvimos os testemunhos vivos, a gente mudou? Não mudou. Para finalizar, desapontei-me contrariado. Não era possível, à minha boa vontade, o defender o nobre amigo, visto que me não desejavam ouvir. De nada valiam tantos e tão interessantes noticiários que trazia eu das minhas bandas nevadas do além, a fim de surpreender antigos competidores na literatura. Tantos e tão impressionantes dramas e narrativas com que enriquecer outros editores, que necessariamente me reconheceriam por meio da linguagem que lhes for habitual. Via-me forçado a calar, porque bem poucos eram os que me aceitavam à volta. Porque é como diz, não é o fato dele ter assinado Camilo, mas era se ele tivesse olhado a forma literária particular de Camilo. Então, muitas vezes a gente está tão armado que a gente não quer nem ouvir, ver ou ler o que está sendo escrito. Ele já era um caminho diferente. Já era um caminho diferente, mas ele escreveu com a sua forma literária, como o próprio Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele veio trazer novas lições, mas com aquele jeito Humberto de Campos de contar as crônicas, que era uma especialidade dele. Lembra que Humberto de Campos começou a psicografar, se não me falha a memória, 3 anos depois da sua desencarnação. Entretanto, o convívio com Fernando compensava-me das derrotas nos outros setores. Muito edificado me senti, graças às palestras que comumente com ele empreendia, reservando-lhe eu a minha melhor afeição, um tono sempre crescente de gratidão pelas simpatias que a mim, como aos meus cômpares, infatigavelmente demonstrava. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Ótimo. Que maravilha. Então vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Mãe Santíssima, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de sentir a misericórdia dos teus servos, de sabermos que somos amparados, nunca sozinhos. Mas te pedimos ainda, Mãe, a graça de, nas horas difíceis, recorrermos a Ti, porque Tu sabes que esquecemos
que estamos rodeados por essa multidão de espíritos que aqui estão, ainda como Camila e Belarmino, perdidos sem saber direito o que fazer, e eles podem nos influenciar como influenciam, e precisamos caminhar firmes para que talvez nós influenciemos a eles e que possamos caminhar nosso caminho com mais segurança, sabedores dessas presenças que nos rodeiam a todos os momentos. Ajuda-nos, Mãe, a não nos esquecermos de Ti, nem do Teu Filho, e nas horas difíceis orar. Orar como primeira situação, como primeiro recurso diante dos entraves, das dificuldades, e caminharmos firmes, com ânimo. Sabemos que somos amparados, que nunca estamos sozinhos. Obrigada por essa oportunidade, por essas lições, e que não nos esqueçamos de Ti. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.